Olá, abençoado! Olá, abençoada com todas as bênçãos. Estamos aqui para mais uma explanação, para mais um comentário na sequência do Evangelho depois da cruz, a série que nós começamos alguns meses atrás e que agora temos mais uma sequência. Não sei se você se lembra, mas no último vídeo nós mencionamos na carta aos Romanos. Nós vimos que Abraão foi chamado o nosso pai na fé, exatamente por ser o exemplo bíblico principal de fé sem mérito pessoal. O que quer dizer sem mérito pessoal? Que Abraão não praticou obras da lei para ser abençoado. Ele creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Então ele se tornou o pai na fé de todas as nações que hoje estão recebendo esse benefício. Quando nós falamos de nações, evidentemente, cada um de nós, individualmente. Abraão é o pai na fé, por isso nós podemos dizer, e Paulo também diz isso, que nós somos abençoados com o crente Abraão. Por que crente? Porque ele creu. Ele creu por uma fé que lhe foi imputada, algo extraordinário. E é exatamente isso que encontramos a partir do verso 13. Então hoje nós vamos discorrer no capítulo 4 de Romanos, versos 13 a 25, que tem por título É por fé para que seja por graça. Porque não foi pela lei que a promessa de que seria herdeiro do mundo foi dada a Abraão ou à sua descendência, senão pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são os herdeiros, a fé se torna vã e a promessa anulada. Pois a lei produz ira, para que seja... Pois a lei produz ira, mas onde não há lei, tampouco há transgressão. Claro. Verso 16. Portanto, é por fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência, não somente para a que é da lei, senão também para a descendência que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Todos nós quem? Todos que somos da fé. Quer dizer que Deus escolheu Abraão como pai da fé antes mesmo da entrada do pacto da lei no mundo. Veja que interessante isso. Para que a bênção da herança em Cristo alcançasse judeus que vivem pela lei e gentios que vivem sem a lei religiosa de Moisés. Então, é bem importante que você perceba um detalhe nisso aí. Se a entrada no reino de Deus fosse para quem cumprisse a lei, para que Cristo veio para cumprir a lei por todos? Alguém ia conseguir cumprir a lei, né? Não iria. E é exatamente por isso que Cristo veio, para cumprir a lei que ninguém pôde cumprir. E a partir daí, então, ele deu acesso, ele deu entrada a todos sem lei, a esta graça na qual estamos firmes. O verso 17 diz assim, como está escrito, te pus por pai de muitos povos diante de Deus, em quem creu, o qual dá vida aos mortos, e chama as coisas que não são, como se fossem. Abraão, então, é pai de muitos povos. Abraão, hoje, olha, ele é pai dos judeus e pai dos árabes. Olha que interessante. Isto na carne. Porque na fé, Abraão é pai de muitos povos, de todos os povos, espiritualmente falando. Brasileiros, franceses, chineses, norte-americanos, africanos, todos os que
pela fé, creem exatamente nesta graça, neste evangelho depois da cruz. Aquele que é iluminado para entender o evangelho da graça, ele é filho de Abraão também por fé. Maravilhoso, não? Verso 18. Ele, Abraão, creu em esperança contra a esperança, para chegar a ser pai de muitos povos, conforme o que se havia dito. Assim será tua descendência. Como é que ele creu em esperança contra a esperança? O verso 19 explica. E não se debilitou na fé, ao considerar seu corpo, que já estava como morto, sendo de quase 100 anos, ou a esterilidade da matriz de Sara. Creu em esperança contra esperança, porque ele creu, ele esperava. Mas ele olhava para o corpo dele, olhava para o corpo da Sara, ele já 100 anos e a Sara com 90 e sendo estéril, a coisa era mais complicada ainda. Então o corpo dele já estava como morto. E a esterilidade da matriz de Sara era uma situação absolutamente, aos olhos humanos, difícil. Por isso que ele teve que crer em esperança contra esperança. Muitas vezes as pessoas olham para si mesmas e dizem, isso aqui não vai acontecer. Isso aqui não é possível, porque olha como é, olha o estado da coisa, olha a situação da coisa. Só que quando você olha para Deus, você entende a Deus, Abraão ouviu Deus dizendo que ele teria um filho de Sara. Ele ouviu Deus dizendo isso e ele confiou nisso. Ele confiou completamente nisso. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa se passaram 25 anos. 25 anos. Que interessante. 25 anos, dia após dia, crendo que ele teria um filho de Sara, que era uma mulher estéril. No mundo religioso de hoje em dia, fala-se em nome de Deus de forma vulgar. Uma profecia, o Senhor me disse que vai acontecer tal coisa. O Senhor me disse que isto aqui é assim. Eu vou passar uma revelação agora, porque isto aí vai ser desta maneira. Quando Deus revela ou promete, ele cumpre de verdade. Mas quando ele revela a alguém, que foi ele mesmo que revelou. Tem muito líder religioso aí dizendo que falou com Deus, que ouviu a voz de Deus, e fazem profecias dentro dos cultos, dentro das reuniões, das suas congregações, falando para determinadas pessoas diretamente ali. Isso é muito comum no meio neopentecostal. E não é assim que funciona. O verso 20, na sua tela aí novamente. Tampouco Abraão duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que era também poderoso, quem? Deus, para fazer tudo o que havia prometido. Veja, ele creu porque ele ouviu Deus falando de verdade. Verso 22. Pelo qual também sua fé lhe foi contada por justiça, ou seja, Abraão foi justificado por fé. E nós hoje somos justificados por fé. Os descendentes de Abraão, a nível espiritual, os da fé, são abençoados, justificados, santificados, reconciliados por fé, exatamente como Abraão foi. Verso 23. E não somente com respeito a ele se escreveu que lhe foi contada esta fé, senão também com respeito a nós, veja o que nós acabamos de falar, a quem há de ser contada. Isto é, aos que cremos naquele que levantou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Nós fomos justificados porque o Senhor ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós nos manteríamos nos nossos pecados. Abraão foi o pai da fé de todos os que cremos na ressurreição de Cristo, que nos justificou para sempre. Quem se submete a líderes e grupos religiosos hoje
que ficam incentivando as pessoas a buscar, a ganhar pontinhos com Deus, fazendo obras religiosas, através de ritos, através de mandamentos religiosos, está desprezando e anulando em sua mente o sacrifício substitutivo e redentor de Cristo. Estamos vivendo hoje, exatamente quando eu gravo este vídeo, estamos vivendo a época da Páscoa, onde há procissões, pessoas carregando cruzes. Eles fazem isso, carregando a cruz, substituindo lá o que Cristo fez, achando que está substituindo, que está também pagando o seu preço, fazendo o seu sacrifício para conseguir pontinhos com Deus. Olha como aquela pessoa ali está fazendo tudo o que pode para alcançar o favor de Deus. E isso está longe de ser exigido por Deus. Não há sacrifícios. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, a justificação é por fé para que seja por graça. Nós encerramos isto aqui falando exatamente isso. É por fé, não é por obras religiosas, não é por mandamentos, não é por sacrifícios, não é por carregar a cruz na época da semana chamada Santa, não é por rituais. Isto acabou. Nós somos gentios, brasileiros, portugueses, norte-americanos, franceses, espanhóis. Nós somos gentios, ou seja, não somos judeus. E a lei foi dada para os judeus. No capítulo 5, que é a continuação deste que nós acabamos de comentar, nós veremos exatamente o que a justificação pela ressurreição de Cristo deve produzir em nossas vidas. E eu te convido para esse próximo vídeo, exatamente, muito especial, para a sequência desse entendimento. Estamos entrando agora em Romanos capítulo 5. Tem muita coisa pela frente e cada vez melhor. A coisa vai ficando bem bacana de a gente acompanhar, tá bom? Até o próximo vídeo, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Declaro uma semana maravilhosa a você, sua família, vivendo dia após dia. Até lá.